Olá! Nesta edição do Judiciário em Evidência, vamos falar sobre as leis que punem assassinatos, roubos, furtos, estupros e outros crimes. Veja ainda, o presidente do Tribunal de Justiça promove reunião com juízes na comarca de Crateús, distante 354 quilômetros de Fortaleza. E 5 varas do júri do Fórum Clóvis Bevilacqua realizaram 144 julgamentos entre janeiro e setembro deste ano. O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará promoveu o primeiro encontro regional da administração. A reunião ocorreu na comarca de Crateús, localizada a 354 quilômetros da capital. Esse foi o primeiro da série de encontros com juízes do interior. O presidente do tribunal, desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido, anunciou a construção dos novos fóruns de Crateús, Assaré e Boa Viagem. Sobre a falta de magistrados e servidores, o desembargador disse que o judiciário vai fazer concursos públicos. Enquanto isso, a solução é disponibilizar juízes para responderem por varas sem titular. O nosso horizonte de um juiz em cada comarca, um juiz em cada vara, vai demorar um pouquinho em função da complexidade do processo de concurso seletivo para juiz. Para o diretor do Fórum de Crateús, juiz José Ari Cisne Júnior, a presença da administração do tribunal nas comarcas é um incentivo ao trabalho dos magistrados. É algo muito promissor para a nossa região e que seja também um alento para que nós possamos cada vez mais aprimorar a nossa prestação jurisdicional nessa região aqui dos Inhamuns, do sertão do Ceará. O presidente da Associação Cearense de Magistrados, juiz Ricardo Barreto, considera que a iniciativa da presidência do TJCE fortalece ainda mais a magistratura. É importantíssimo porque você aumenta a conexão entre a presidência e o primeiro grau. O presidente tem a possibilidade de ver pessoalmente, sentir os problemas daquela região e, por outro lado, também tem condição de passar para os magistrados do primeiro grau os avanços que têm sido realizados por sua gestão e pelo próprio tribunal. O desembargador Gerardo Brígido anotou todas as sugestões e demandas dos 14 juízes presentes à reunião em Crateús, que ocorreu no dia 14 de outubro. Há 6 anos, um presidente do tribunal não fazia encontros regionais. Até o final deste ano, o desembargador vai visitar todas as zonas judiciárias do Ceará. A gente tinha a obrigação de dizer o que estava fazendo também. Não é ficar só enfurnado no gabinete sem ver o que se passa. E conto com a ajuda de todos, né? Ninguém administra sozinho. Tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho esse compromisso comigo mesmo de fazer alguma coisa. Pouquinho que seja, mas alguma coisa. De janeiro a setembro deste ano, as 5 varas do júri de Fortaleza realizaram 144 julgamentos. A gente explica agora o funcionamento do júri popular. O Tribunal do Júri é responsável pelo julgamento de acusados de crimes dolosos, tentados ou consumados, contra a vida, ou seja, quando há a intenção de matar. Entre eles estão homicídio, infanticídio, quando a mãe, em estado depressivo, mata o filho durante ou após o parto, e aborto. Para os casos de assassinatos, existem as qualificadoras, como explica o juiz Henrique Jorge Holanda da Silveira, titular da 2ª Vara do Júri de Fortaleza. Na sua forma simples, é no caput, matar alguém. E as qualificadoras, aí vem a futilidade, a torpeza, usar de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, crueldade, por meio de fogo, asfixia, esse tipo de coisa aí que qualifica o delito. Aí implica no aumento da pena. Este é um dos salões do júri do Fórum Clóvis Bevilacqua. Do meu lado direito fica a acusação e do meu lado esquerdo fica a defesa. O réu pode ou não estar presente. Aqui atrás fica o juiz, que preside o julgamento. E na minha frente, os 7 jurados, que decidem se o acusado é culpado ou inocente. Os jurados formam o conselho de sentença. Toda pessoa maior de 18 anos e que possua idoneidade moral pode se candidatar à função. As decisões proferidas pelos jurados em um tribunal do júri, elas estão protegidas constitucionalmente pela soberania dos vereditos. Ou seja, se aquela decisão foi justa ou injusta, ela há de ser observada. Porque não pode tribunal inferior, tribunal superior mudar aquela decisão. O máximo que ele pode é anular e submeter a um novo julgamento.
Durante o julgamento, os jurados não podem conversar entre si sobre o processo. Além disso, o voto é secreto. No próximo bloco, a gente fala sobre as leis que punem crimes como assassinatos, roubos e furtos. Até já! O telefone da ouvidoria do Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza, é 85-3492-8180. O atendimento é feito de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Tentativas de assassinatos, homicídios, roubos, furtos, estupros e latrocínios, que são roubos seguidos de morte. Esses crimes e as punições estão previstas no Código Penal. Para falar sobre essa legislação, eu recebo o juiz Eduardo de Castro Neto, titular da 6ª Vara Criminal de Fortaleza. Seja bem-vindo. Juiz, a legislação penal precisa ser mais rigorosa? Com certeza. Nós estamos vivendo um momento de caos, um momento em que a violência, um momento em que a marginalidade vem acossando a sociedade, deixando o cidadão completamente sem defesa. Todas as últimas alterações, tanto penais como processuais penais, estão premiando a conduta do criminoso, facilitando a saída dos mesmos dos presídios, facilitando a interposição das medidas judiciais necessárias à sua liberdade e, sem cautela nenhuma, voltam a delinquir. Novamente nos impedindo, nos trancando dentro de casa, quando deveria ser o contrário. Juiz, quais as diferenças entre o Código Penal e o Código de Processo Penal? Nós vivemos sob a égide do princípio da reserva legal, o princípio da anterioridade da lei. Com base nesse princípio, nós precisávamos de um compêndio, de um apanhado de conceitos, definições e identificação das condutas tidas como criminosas. Este é o Código Penal. Ele estabelece o que é o crime, quando o crime é consumado, quando o crime é tentado, ele estabelece o que é dolo, o que é culpa, circunstâncias agravantes e atenuantes. Tudo isso na parte geral. Na parte especial, ele trata especificamente de cada tipo penal, identificando no que o criminoso vai incorrer para eventualmente receber a pena. Nesta oportunidade é que aparece o Código de Processo Penal, que estabelece, que traz o conjunto de ritos e procedimentos destinados à persecução, ao processamento de cada conduta dessa, para que, ao final, o Estado possa prestar a efetiva prestação jurisdicional. Nós costumamos dizer que a norma penal é o substantivo, é tudo que existe, enquanto a norma processual ela é adjetiva, ela qualifica o substantivo, dando uma possibilidade que ele se materialize no final da sentença. Juiz, o que são crimes hediondos? O senhor pode citar exemplos? É aquele que é cometido com requintes de crueldade, sem possibilidade de misericórdia e que, ao tomarmos conhecimento, já nos repugna, que são, apenas como exemplo, o latrocínio, que são o estupro, que são o sequestro, extorsão mediante sequestro, extorsão seguida de morte, o homicídio qualificado, que até pouco tempo ele já também foi incluído, e, analogamente, nós temos ainda terrorismo, tráfico de drogas e racismo. Todos esses são tidos como hediondos. Na época, voltando inclusive ao aspecto da primeira pergunta, se a lei é fraca, se deveria, ela trazia elementos que garantiam um pouco mais a sociedade, que era cumprimento da pena integralmente em regime fechado e insusceptibilidade de fiança, liberdade provisória e progressão de regime. Tudo isso caiu ao longo do tempo por ser tido como inconstitucional. E, juiz, qual a diferença entre o crime doloso e culposo? O crime doloso é o crime onde há a intenção de se obter o resultado, onde o agente
tanto com o elemento vontade como o elemento consciência, ele sabe o que vai acontecer e pratica aquele ato objetivando atingir o final. A culpa já é diferente. A culpa já presume que o indivíduo ele haja com uma falha de cautela objetiva. Ele incorre numa conduta menos gravosa por ter não tomado certas cautelas. Ele age com negligência, imprudência ou imperícia. Nesse caso, a pena dele é minimizada em relação ao dolo. Juiz, em que situação o acusado pode responder ao processo em liberdade? Quando o indivíduo é preso, pela uma das mais recentes reformas do Código de Processo, a Lei 12.413 de 2011, o flagrante é apresentado ao juiz. Se ele encontrar, em 24 horas, se ele encontrar algum problema no flagrante, ele relaxa. Não encontrando, ele ou põe o indivíduo em liberdade, incorrendo na regra geral da liberdade, ou decreta a preventiva, desde que haja garantia da ordem pública ou da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal. Ainda há a possibilidade de decretação da preventiva por falta de identificação do réu no flagrante, que é extremamente comum. Não tendo motivo para decretar a preventiva, eu vou ver se ele pode ser liberado, com fiança, sem fiança, em liberdade provisória ou atendendo às medidas alternativas à prisão que o artigo 319 da 12.403 prevê, que seria restrições de direitos, restrição de contato com determinadas pessoas, prisão domiciliar em casos extremamente excepcionais, monitoramento eletrônico. São sempre alternativas que nós podemos dar para que os réus entrem em liberdade. Juiz, quais os regimes de cumprimento de pena e os requisitos para se enquadrar nos regimes? Nós temos o fechado, o semiaberto e o aberto. No fechado, com penas hoje, pelo Código de hoje, acima de 8 anos e 1 dia. Aí ele vai para regime fechado, trancado no presídio, obviamente com os direitos, o banho de sol, a saída, mas sob inteira fiscalização do Estado. No semiaberto, ele já pega com a pena de 4 anos e 1 dia a 8 anos completos. E tem uma maior liberdade. Ele fica geralmente em colônias agrícolas. Passando do semiaberto, ele vai para o aberto. O aberto é a confiança que nós devolvemos ao apenado. Ele vai em casa de albergado, ele vai, trabalha, à noite se recolhe na casa de albergado e fica transcorrendo o tempo até sair, cumprir, resgatar o seu débito para com a sociedade. A transição de um para o outro exige determinadas cautelas. Para o fechado, para o semiaberto, ele tem que ter um sexto da pena cumprida e uma certidão carcerária positiva, tem que ter bom comportamento. Do semiaberto para o aberto, ele também tem que ter esse 1/6 da pena, já cumprido no semiaberto, e tem que também apresentar emprego ou possibilidade de exercê-lo imediatamente, de forma que a gente entregue à sociedade alguém que volte a produzir e não venha mais a delinquir. Juiz, como está o trabalho de atualização do Código Penal? Quem participa desse processo? O projeto, ele data de 2011. Vem da administração do então presidente do Senado, José Sarney. A indicação dos juristas para a confecção do novo projeto do Código foi entregue
aos líderes dos partidos. Isso tira completamente da sociedade o exame e engessa as sugestões, as opiniões, ao conteúdo programático dos partidos. Podem ser aproveitadas, mas não é isso que se espera numa reforma de um Código Penal. José Sarney tentou ainda acelerar a todo custo o trâmite desse projeto, mas os organismos civis, entre eles a Associação dos Magistrados do Brasil, OAB, IBCCRIM, Ministério Público, todo mundo se insurgiu contra esse trâmite acelerado, de forma que foi dado um certo sobrestamento e agora está até 3 de dezembro, se eu não me engano, para o prazo de emendas. O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo e na volta continua falando sobre a legislação criminal. A comarca de Viçosa do Ceará, distante 366 quilômetros de Fortaleza, possui memorial em homenagem ao jurista Clóvis Bevilacqua. O telefone é 88-3632-1555. Estamos de volta, o nosso convidado é o juiz Eduardo de Castro Neto, titular da 6ª Vara Criminal de Fortaleza. O assunto da entrevista é o Código Penal. Juiz, os acusados de crimes podem recorrer da decisão. A atualização do Código Penal prevê a redução dos recursos meramente para prolongar a decisão final? Esse é um conceito quase unânime em todos os segmentos do direito. Há essa preocupação, só que os recursos eles estão previstos no Código de Processo Penal e não no Código Penal. Esse projeto realmente não contempla nada dos recursos. Apenas para não deixar sem resposta, os recursos criminais são poucos comparados ao cível. Temos um recurso bastante utilizado, que é o recurso crime em sentido estrito, que agora vai ter uma nova nomenclatura, vai ser o agravo. Continuamos com a apelação, continuamos com os famosos embargos infringentes, continuamos com o recurso ordinário, continua o recurso extraordinário, dependendo da matéria. Nada disso vai mudar, mas o entendimento do jurista, o entendimento do legislador é que esse mecanismo de procrastinação das decisões judiciais através dos recursos ele tem que ser coibido. Juiz, em que casos o aborto é crime? O aborto, pela legislação atual, o aborto ele é crime quando praticado pela própria mãe, quando praticado por terceiro com auxílio, com o consentimento da mãe e quando praticado por terceiro sem o consentimento da mãe. Em comparação com o novo projeto, que realmente está dando o que falar, algumas condutas relativas ao aborto estão sendo descriminalizadas, que é o aborto quando praticado até a 12ª semana de gestação, com o consentimento da mãe e quando diagnosticado pelo médico ou pelo psicólogo que a mãe não tem condição psicológica de manter a gestação até o fim. Também se permite, nos casos, pelo Código Novo, nos casos de anencefalia e nos casos em que a gravidez tenha sido decorrente de violência ou de uma inseminação, de um projeto artificial de implementação desse óvulo de maneira forçada. Juiz, o que é eutanásia e ortotanásia? O que a lei prevê sobre esses assuntos? Eutanásia é uma antecipação da morte através de um sentimento de comiseração, como se fosse um bem que se está fazendo a uma pessoa que se encontra em estado terminal e em sofrimento.
ela antecipa a hora normal da morte, que já é o conceito da ortotanásia, que é a morte na hora certa. Hoje, ele é homicídio, pura e simplesmente. Pelo Código Novo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena quando, a pedido do paciente, um familiar ou uma pessoa próxima a ele pratique esse ato movido por um relevante valor, não vou chamar de social, mas o valor da relação entre eles. Isso é extremamente perigoso. Que do mesmo jeito que que o parente vai praticar aquele ato para minimizar o sofrimento dele, pode praticar também para auferir determinadas vantagens, né? Juiz, a maioridade penal vai continuar em 18 anos? Pelo Código Novo, vai. Há uma discussão extremamente complicada sobre o assunto. Uma parte acha que a maioridade é uma cláusula pétrea, portanto, dispositivo constitucional e impossível de se alterar, senão por uma nova Assembleia Constituinte. Outros não entendem dessa maneira, acham que pode ser alterado, e outros nos trazem soluções alternativas. A alternativa que me parece mais correta é a alteração da lei ordinária. No caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ampliando o período máximo de internação, que hoje é de 3 anos, para 5 ou 8 anos. Isso aí eu creio que dará um novo respeito pela lei. Juiz, quais os crimes sexuais? Os mais comuns são o estupro, que hoje incorpora também elementos do antigo atentado violento ao pudor, o favorecimento à prostituição, o rufianismo e o assédio sexual, que prevê uma relação de hierarquia entre o autor e a vítima, utilizando aquele poder que ele tem de uma determinada situação ou de emprego ou funcional para intimidar a vítima a ceder aos desejos do autor. Juiz, dirigir sob efeito de álcool é crime? É crime pelo Código de Trânsito, artigo 306, e o novo Código Penal também vai recepcionar esta conduta. A crítica que eu faço tanto ao Código de Trânsito como ao novo projeto do Código Penal é que os meios de prova qualquer tipo de prova válida é admitida. Testemunha, gravações, e enquanto na contramão do que os tribunais superiores vêm decidindo, onde apenas o popular bafômetro e o exame de sangue são realmente eficazes para a comprovação do estado de embriaguez do condutor do veículo. Juiz, como fica a situação nos casos de uso e tráfico de drogas? Praticamente, em relação ao tráfico, não houve alteração. O novo código não prevê nenhuma mudança sobre o assunto. Em relação ao usuário, agora se fixou uma determinada quantidade de posse da substância para se configurar usuário, que é o equivalente ao consumo médio de 5 dias. Eu particularmente não sei de onde se estabeleceu, de onde tiraram
esse padrão, mas vai ser ótimo para o traficante. O traficante sempre vai andar no bolso, vai ficar vendendo com a quantidade de 5 em 5, 5, 5, 5, 5. Não, só estou aqui com consumo de 5 dias, não estou com mais que isso. Não acho que vai na contramão de tudo que se tem pensado sobre a droga. Que se a ideia é o tratamento, a ideia é a recuperação do usuário, de modo a desestabilizar o tráfico. Juiz, o Código Penal prevê punição para abandono e maus tratos contra animais? Hoje, os maus tratos contra animais, eles estão previstos na Lei de Contravenção Penal e em alguns aspectos da Lei dos Crimes Ambientais. E aí nós entramos num dos pontos mais criticados do projeto do novo Código, onde o abandono de criança no projeto do novo Código tem uma pena bem inferior ao do abandono de um animal. Você vê que o código, que o projeto do código foi trabalhado em compartimentos estanques. Você cuida disso, você cuida daquilo, e não se preocuparam em nenhum momento em ver que um absurdo disse, meu amigo, como é que eu estou aplicando para um ser humano uma pena X e você, pelo mesmo tipo de conduta em relação ao animal, você aplica uma pena mais grave? Isso aí é um despropósito, fora de qualquer técnica penal que se possa imaginar. Esperamos que haja a adequação dessa pena a um limite mais aceitável. Tem que haver uma paridade, ser humano é uma coisa, animal, por mais silvestre, extinção, de estimação que seja, é outra. Juiz, muito obrigada pela presença. O Judiciário em Evidência fica por aqui. O nosso site é tjce.jus.br. O Twitter é @tjcnotícias e o Facebook é TJC Oficial. Até o próximo programa.